Governo Lula culpado pela fraude do INSS. Esta foi a conclusão da pesquisa Genial Quest, feita entre 29 de maio e 1º de junho, com 2.004 brasileiros, ou seja, perguntados quem era o responsável pela fraude do INSS, 31% dos entrevistados disseram ser o governo Lula, 14% o próprio INSS e apenas 8% o governo Bolsonaro. Este levantamento parece jogar ácido sobre a intenção lulista de transferir a culpa pelo assalto aos aposentados e pensionistas do INSS, feito por uma corte de vagabundos da pior espécie. Na fixação doentia contra Bolsonaro, Lula insiste que a quadrilha começou a atuar em 2019, época do governo do seu maior rival. O site aosfatos.org, em matéria de 14 de maio, diz: Lula engana ao dizer que fraude no INSS começou em 2019 e omite inércia do seu governo. Segundo o texto, há indícios de que os desvios começaram antes de 2019 e se intensificaram nos últimos anos, atravessando os governos de Michel Temer, MDB, Jair Bolsonaro, PL e, por fim, do próprio Lula. Confirmando que a mentira está no DNA do presidente, a realidade desmonta a sua fala, que tenta afastar da atual gestão a pecha de corrupta, que, aliás, do passado foi a tônica, com a triste memória do mensalão e do petróleo. Mas como há sempre um filho para chamar de seu, no Lula 3 tem o aposentado, relativo à investida criminosa institucionalizada em que sindicatos e associações íntimos da esquerda cometeram um dos mais sórdidos, nojentos e tristes delitos contra vítimas idosas e hipossuficientes. E o pior, a vagabundagem tinha uma extensão dentro da própria estrutura previdenciária, num conluio estimulado e alimentado de dentro para fora, interagindo administração e bandidagem. O que se tenta fazer com as maquinações da área oficial de comunicação, leia-se Sidônio Palmeira, é despistar o solavanco causado pelo escândalo de proporções monstruosas, espalhando notas de que as denúncias serão prontamente investigadas e que as vítimas serão logo ressarcidas. Na prática, todavia, a ação dirige-se a objetivo diferente. De um lado, torpedeia-se a criação de uma comissão parlamentar de inquérito, embora a empreitada tenha tido insucesso e agora o governo procura controlar o colegiado através da escolha para o comando de figuras alinhadas com a esquerdopatia, como a presidência nas mãos do amazonense Omarazia, PSD Amazonas, e a relatoria nas mãos de Chatabata Amaral, PSB São Paulo. Do outro, adota-se uma postura passiva quanto à compensação do prejuízo de milhões de segurados que tiveram, pasmem, o seu dinheiro roubado transferido clandestinamente para paraísos fiscais como Miami e Panamá. Internamente, entre um périplo e outro por hotéis de alto luxo e viagens perfeitamente dispensáveis, além de cenas patéticas no exterior, o presidente dá de ombros para a roubalheira. Finge se preocupar, mas ignora o muro de proteção erguido pela AGU a favor de entidades como a CONTAG, participante de reuniões com o próprio presidente em pleno Palácio do Planalto. Além do Sindinap, que tem Frei Chico, irmão de Lula, como membro da diretoria. A repercussão negativa da fraude do INSS faz
do governo Lula um ente moribundo diante do desacerto da economia, da falta de articulação política e da ameaça de retaliações da Casa Branca às investidas contra as Big Techs em violação ao direito sagrado para os americanos da liberdade de expressão. E a população já percebeu o lodaçal em que se afunda o governo. Esnoba-se ostentação emparelhada com uma chiquice, desde a roupagem ao comportamento, com Lula e a mulher parecendo representar um país de fantasia, um país abstrato, sem problemas e dívidas. Tem o ministro da Fazenda, cujo apelido resume sua incompetência, Tachad. Tem o ministro da Previdência, que é cópia do antigo ocupante do puleiro, Carlos Lupe. Volney Queiroz tem no currículo relações amistosas com o escroque, conhecido como Careca do INSS, principal operador do esquema de descontos indevidos dos aposentados e pensionistas. A prova da lambança, quando se fala da farra do INSS, é a manchete do Metrópolis. Exclusivo. Ministro da Previdência se reuniu com Careca do INSS no início do governo Lula. A foto espelha a dificuldade de traçar uma linha divisória entre a administração e a bandidagem. Todo o emaranhado de abusos que vem do Planalto Central faz com que o eleitorado não leve em conta o que de positivo faz o governo, como o crescimento do PIB, por exemplo. Até porque esse índice não leva comida para a mesa de ninguém. Paira no ar a perda de credibilidade do Nove Dedos em tudo o que diz e faz. A pesquisa da mesma Genial Quest mostra a desaprovação do governo em 57% dos consultados. Evidente que, neste clima de desconfiança, pessoas que tiveram suas aposentadorias e pensões roubadas na cara dura responsabilizam quem comanda o país no período em que o escândalo ganhou maior tração. Matéria do Poder 360 aponta que 64% da fraude no INSS foram em 2 anos do governo Lula. Vejam a expansão no gráfico. Ainda que se adotem desvios de atenção no judiciário, quer com o interrogatório dos envolvidos no tal atentado golpista do 8 de janeiro, quer com as viagens do primeiro casal e o seu show de mau gosto, a dor carregada no coração sofrido de cada segurado, desrespeitado em sua individualidade por essa corja de larápios, funciona como um chamado latente à perfuração das entranhas do esquema nível Lava Jato. Alguma coisa precisa ser feita para incriminar esses vermes que só pensam no próprio umbigo, pouco se importando com quem menos possui. Este foi o Soletrando Direito. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, dê o seu joinha, faça sua inscrição no canal, é de graça, não custa nada e você ajuda a promover o seu fortalecimento. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre a culpa do governo Lula em relação à fraude do INSS. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Grato pela audiência, fique com Deus, tchau!